Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias 18, nesta noite. Jeremias capítulo 18. Glória Louvado a Deus. seja o nome do Senhor para sempre. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Não Tá. achei. Aí, mas é pra frente. Ô glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém, criança? Ô glória. Ô glória. Depois eu vou perguntar aí quanto tá sendo a farinha. Jeremias 18, primeiro em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Podeis sentar dando glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queremos nesta noite, baseado nesse texto em que nós lemos, tematizar esta mensagem: um vaso na casa do oleiro. Diga assim: o vaso na casa do oleiro. Vamos fazer algumas observações nesta noite sobre o chamado do profeta Jeremias. A partir do capítulo 1 do mesmo livro, nós vamos compreender que na lógica humana, Jeremias foi instruído, ensinado para ser sacerdote da casa do Senhor. O pai do profeta era sacerdote. Então, os ensinamentos para o seu filho também deveria ser para ser sacerdote. E o sacerdote, na lei de Moisés, era aquele que estava prontificado para atender o seu turno de apresentar sacrifício a Deus. O sacerdote estava preparado para apresentar ao Senhor sacrifício. É interessante notar que tudo que Jeremias aprendeu foi para que pudesse estar firme no seu chamado e na sua vocação, segundo a lógica humana. O texto não mostra, mas eu quero conjecturar ainda nessa introdução, que Jeremias, ou melhor dizendo, o pai dele, quem sabe até nascer um menino, instruindo o menino, ensinando o menino, para que fosse igual a ele ou melhor do que ele. Por quê? Porque todo pai também sonha de seu filho ter aquele mesmo objetivo dele. Quando um pai nota na vida de um filho que o filho está seguindo o seu modo de convivência, o seu profissionalismo, e por que não dizer na área espiritual, então muitas das vezes o pai fica feliz, embora, fechando parênteses, que muitas das vezes a vontade do pai terreno não é a vontade do pai espiritual. Às vezes a vontade do pai terreno não é a vontade do pai espiritual, porque a vontade do pai espiritual é melhor, o propósito é melhor. Então Jeremias, ele tinha essa vocação e esse chamado e também o aprendizado. Mas o capítulo 1 do mesmo livro, no versículo 5,
o texto diz que quando Deus chama ele desde o versículo 1 do capítulo 1, e quando chega o versículo 5, Deus diz que já tinha escolhido o profeta desde o ventre da sua mãe. Ou seja, antes mesmo dele ser formado, antes dele ser gerado, Deus o tinha já escolhido. Porque o capítulo 1, versículo 4 e o 5 está escrito: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Agora entrou a contradição. O pai instruiu para ser sacerdote, mas Deus chamou desde o ventre para ser profeta. Então, enquanto que o sacerdote apresentava sacrifício, mas não movia para haver uma provocação no povo, para ter mudança de vida, o profeta, pelo contrário, foi chamado para provocar o povo, para que o povo havesse uma necessidade de mudar a vida, a convivência perante Deus. Enquanto seu sacerdote apresentava o povo a Deus, o profeta apresentava Deus ao povo. É totalmente diferente. O sacerdote fazia sacrifício pela confissão de pecado do povo, para que Deus perdoasse o pecado do povo. O profeta trazia a voz de Deus para exortar o povo. E a chamada profética é mais ou menos assim: é provocar mesmo, é bater de frente, é mostrar quando alguém não está andando no caminho certo, no caminho correto. Então, quem tem essa chamada profética, como Jeremias, ele ia estar sempre batendo de frente com o sistema, com a forma que o povo queria viver. Porque o povo não queria melhorar a situação. O povo estava achando que estava tudo certo. Estava conformado num conformalismo com o pecado. Estava se distanciando cada vez mais de Deus. Então, o pai de Jeremias jamais pensava que Jeremias ia confrontar o povo. Mas Deus já sabia. Porque está escrito no versículo 5 do capítulo 1. Antes que te formasse no ventre. Deus não está dizendo, depois que eu te formei no ventre, eu te dei a chamada. Não, Deus está dizendo antes, no ventre. Agora eu pergunto uma coisa à igreja. O pai dele sabia que antes da formação dele no ventre da mãe, Deus já tinha chamado ele para ser profeta? Não. A mãe sabia? Não. Nem o próprio Jeremias sabia. Mas aqui, quando Deus faz a chamada na vida dele, Deus diz, antes que eu te gerasse, que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi para ser profeta e te santifiquei, e as nações eu te dei. Então Deus tinha dado as nações a Jeremias, e ele para ser profeta das nações, para entregar a voz de Deus por completo na vida do povo. É tão interessante que Jeremias ainda abre a boca e diz, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Jeremias não era uma criança, Jeremias era um adulto. Jeremias não era criança, mas quando ele disse, eu não sei falar porque eu sou uma criança, ele quis dizer, essa chamada profética eu não vou saber, porque eu não sei falar como tu queres que eu fale. Eu ainda nesse negócio, eu ainda vou me sentir uma criança. Eu não vou ter como... Eu não estudei na escola de profeta. Eu fui chamado para ser sacerdote. Como é que eu vou falar? Então Deus diz, não diga que és uma criança. Por quê? Porque eu colocaria minhas palavras na tua boca. Eita Deus. Aleluia. Olha o versículo 8 do capítulo 1. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Então o profeta está ciente que não vai ser ele que vai falar sozinho,
mas que é Deus que vai encher a sua boca de palavra, para que quando o Senhor chamar para ele falar às nações, e principalmente aqui a nação de Israel, quando ele fosse falar, era Deus que tinha enchido a boca do profeta. Agora, já que ele foi chamado para profetizar perante o povo, é interessante dizer que um dos reis que estava vivenciando na época do profeta Jeremias, no Foz da Mente, era Manassés. E ele não era um rei bem sucedido na espiritualidade. Jeremias foi um profeta que encontrou mais adversidade contra ao seu chamado. Também Jeremias, uma coisa que a igreja precisa notar é que as profecias que saíam da boca do profeta não se cumpria com poucos dias. Deus mandava ele falar e deixava o tempo correr para cumprir com o que Deus disse. E o povo vendo que as profecias de Jeremias não se cumpria da noite por dia, indagava sobre o seu chamado, indagava sobre o seu ministério profeta. É mais ou menos assim, conjecturando eu. Se ele fala e a gente não vê nada, então isso não é Deus. Não é Deus que está falando na boca desse profeta, porque ele fala, cadê que aconteceu? Porque não já aconteceu isso e aquilo? Ele só veio falando, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e a gente não vê nada. Então o povo estava incrédulo, mas o povo não observou que Deus não abriu a boca de Jeremias e falou uma data marcada a respeito de certo castigo. Deus falava para o povo se alertar, mas o povo estava querendo data para saber quando é que ia acontecer. E já que estava demorando, então não foi Deus que falou. Fechando parênteses. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Nunca duvide da voz de Deus usando um profeta na casa. Porque quando Deus fala e ele não dá data, você não vai saber quando ele vai executar a sua palavra. Então nunca diga, não foi Deus que falou pela boca dele, não foi Deus que falou pela boca dela, porque está demorando muito. Afinal de contas, Deus deu data sobre isso. Se ele não deu data, ele vai executar na hora que ele quer, da forma que ele quer e do momento que ele quer. Então ninguém duvide e ninguém julgue o profeta. A Bíblia diz que a gente deve julgar a profecia segundo a santa palavra. Tem gente que coloca a mão em profeta, e eu quero dizer uma coisa: não coloque a mão em profeta de Deus quando está falando no santo altar, entregando a palavra do Senhor, porque Deus cumpre com aquilo que ele diz. Afinal de contas, as palavras que estão saindo da boca do profeta não é dele. É de quem? É do Senhor. É do Senhor. E se Deus fala, ele cumpre. Se Deus fala, ele se responsabiliza. O vaso é de barro, mas a palavra é do Todo-Poderoso. A palavra é do Todo-Poderoso. E ele se responsabilizará pelaquilo que ele fala. Agora no capítulo 18, onde nós lemos o texto, porque eu estava usando toda essa informação de introdução para que a igreja compreendesse a mensagem que Deus queria falar conosco aqui nesta noite, ou quer falar, melhor dizendo. No versículo 1 diz a Bíblia, a palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias: levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E a Bíblia diz que ele desceu à casa do oleiro. Uma observação importante: uma das primeiras coisas que veio foi a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Quando veio a palavra para o profeta Jeremias, é interessante que Jeremias teve uma visão, e eu quero usar isso aqui como o primeiro tópico dessa mensagem. Diga assim: Jeremias teve, ouviu, melhor dizendo, uma visão. Mas para essa visão acontecer, nós vamos fazer algumas observações. Primeiro,
Antes dele ter a visão, primeiro veio a palavra. Porque não existe visão sem palavra. Para mim, visão sem palavra é visagem. Não é de Deus. É? Porque tem gente querendo entregar a visão sem ter a palavra, sem estar de acordo com a palavra. Mas antes dele vir, primeiro veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce a casa do oleiro. Parece contraditório, né? Levantar e descer. Por quê? Porque só se levanta quem está caído. Levanta-te. Não estou dizendo aqui que o profeta estava caído. De alguma forma poderia ele estar deitado ou sentado. Mas eu quero trazer para o nosso lado espiritual. Levanta-te. Então Deus nunca vai mostrar uma visão para alguém se não começar primeiro pela palavra e depois alguém se levantar. Porque Deus não fala com quem está caído. Não fala. Levanta-te. Aqui tem a conotação trazendo para os nossos dias de nós se levantar na presença de Deus. Você está de pé na presença de Deus, como disse Paulo? Os que estão de pé, vigie para que não caia. Primeiro fique de pé na presença de Deus. Eu tenho informação para você acerca desse ficar de pé, levantado na presença de Deus. Se você está com a vida de oração, e se você de alguma forma está meditando na palavra, ou se você está jejuando, se você está de bem com Deus, isso aqui é estar de pé, levantado. E quando a gente não está mais muito entusiasmado com esse objetivo, a tendência na nossa vida, na minha, na sua, é decadência, é inclinamento espiritual. E se a pessoa vai se inclinando espiritual, cada vez mais pode ficar a situação pior. Então Deus me deu essa palavra falando com a minha vida e dizendo para mim: primeiro, levanta-te, levanta-te, se põe de pé. E quando eu quero dizer aqui nesta noite, se ponha de pé. Por quê? Porque o oleiro quer falar. O oleiro quer falar com você. Aleluia. O oleiro quer falar com você. O importante, irmãos, não é tão somente, aleluia, Deus querer falar. O importante é a gente querer se levantar. Porque tem gente que está de pé e faz de tudo para cair. Tem gente que está caído e faz de tudo para não se levantar. Tem gente que está de pé e não quer vigiar. O importante que Deus quer é que quando a gente se vê, o estado espiritual queira se levantar. Levanta-te! Fica aí de pé, Senhor! Agora desce. Veja, não é caia, é desce. Aí descer aqui fala de quê? De oração, de humilhação. Se humilhar na presença de Deus. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Então, outra coisa que aconteceu com ele, além de ele ouvir a palavra e ele se levantar, foi ele descer. E Deus não vai mostrar nada na vida de quem está sem a palavra, na vida de quem está caído e na vida de quem não quer descer. Deus não mostra nada, irmãos. Aleluia. Oh, eu vou melhorar isso aqui. Queremos ver visão de Deus. Queremos ver Deus falar. Queremos ver Deus trabalhando. Mas muitas das vezes não estamos dispostos a consultar a palavra, não estamos dispostos a se levantar e não estamos querendo nos humilhar. Mas ele diz: levanta-te e desce. Aí entrou aqui a obediência de Jeremias. E diz a Bíblia que ele fez o quê? Versículo 3: e desci. Aleluia, Deus.
e descei. Desceu para onde? A casa do oleiro. Ele não desceu para outro lugar. Ele desceu para a casa do oleiro. Pergunta ao teu irmão, você está descendo? Não, fala mais alto, você está descendo? Meu Deus! Você está descendo ou parou? Meu Deus! Você ainda está descendo a casa do oleiro ou você parou de descer? Meu Deus! Aí às vezes a gente quer colocar a culpa em A e B da nossa falta de compromisso a descer a casa do oleiro. Ficamos fracos, frios, abatidos, cabeça baixa, entristecidos e colocamos a culpa até para Roma. E na realidade a culpa não está em Roma, a culpa está em nós. Gostamos de justificar a nossa culpa em todo mundo, mas o oleiro lá de cima dá uma olhadinha, o oleiro divino, o oleiro espiritual, dá uma olhadinha para nós e diz assim: você está dessa forma porque você parou de descer a minha casa. Aleluia! Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus! Você parou de descer porque você não está mais se humilhando na minha presença. E o que está faltando é você querer descer a casa do oleiro. Quando Jeremias desce a casa do oleiro, aí ele afirma: e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Diga assim para o seu irmão: o oleiro está trabalhando. Eu não sou muito de ter um entendimento na questão de olaria. Como realmente se planeja fazer um vaso, porque a conotação aqui, mesmo transmitindo, se nós quiser transmitir para o lado literal de como se fazia o vaso na época, não existia máquina para fazer vaso. Era feito nas mãos. Certo? E sendo feito na mão, molhando a massa, e ele rodando, e a pessoa trabalhando, dando forma ao vaso. Segundo o conhecimento acerca da oleria, diz que encontra na massa do vaso muitas coisas. Às vezes encontra vidro, pedacinho de prego, pedacinho de arame, pedacinho de tijolos, pedras, coisas que está trazendo impureza para o vaso. E no momento que ele está ali sendo feito, e o oleiro dando uma molhadinha nele e formando, aquilo que ele vai encontrando nas mãos, ele vai tirando até o vaso ficar perfeito, até o vaso ficar puro. Enquanto o vaso não chegar nesse ponto, ele vai tirando tudo que está no vaso, que está prejudicando a perfeição do vaso. No lado espiritual, nas nossas vidas, é mais ou menos isso. O oleiro está moldando eu e você. Ele está trabalhando em nós. Mas enquanto ele está passando a mão no vaso, se ele encontrar coisas que tragam impureza, coisas que desagradam, coisas que não deixam o vaso ser perfeito, ele vai tirar. E quando ele vai tirar, muitas coisas dói. Muitas coisas a gente não suporta, porque o oleiro está fazendo uma limpeza, uma purificação no vaso enquanto ele está moldando. Quando Paulo escreve a Timóteo dizendo que na casa de Deus tem dois tipos de vaso, um para honra e outro, uns para honra e outros para aqueles que são para honra, porque os vasos que Paulo está falando ali é pessoas na casa de Deus, um para honra e outros para desonra. O vaso aqui de Jeremias também é pessoas, porque a palavra está sendo aplicada para o povo de Israel, principalmente a tribo de Judá. Então indica que aquele vaso que já está sendo vaso de honra, é porque o oleiro já aperfeiçoou, o oleiro já tirou as intempéries, o oleiro já tirou aquilo que estava desagradando,
O oleiro já fez uma limpeza. Esse vaso passou por vários processos para estar perfeito, para ser sendo um vaso de honra. Mas aqueles que está sendo de desonra, o que é que o oleiro vai fazer? Ficar de braço cruzado? Não querer trabalhar nesse vaso? Ele vai trabalhar nessa matéria. E ele vai fazendo, vai trabalhando. Mas o texto em Jeremias me chama a atenção quando diz no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, vírgula. Presta atenção. O oleiro já estava fazendo o vaso. Aleluia. Então o vaso já estava quase pronto. Aí o texto diz, e como o vaso que ele estava fazendo de barro, aí a qualidade era de barro, se quebrou. Como é que um vaso na mão do oleiro ele se quebra? Aqui não está dizendo que o oleiro quebrou o vaso. Aqui está dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu vou traduzir isso aqui. É mais ou menos assim. Deus está trabalhando na sua vida e na minha. E está nos moldando e nos aperfeiçoando. Mas de repente o vaso se quebra. A palavra quebrar aqui no hebraico original é estragar-se. Ou seja, o oleiro está fazendo o vaso, mas o vaso estragou-se nas mãos do oleiro. E a palavra estragar já está dizendo. Pergunta ao seu irmão, você está na pureza? O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Quebrar-se é ficar estragado. Não prestar para mais nada, estragou-se. Você fica com algo que está estragado? Aí a Bíblia diz que tornou a fazer dele outro vaso. Entenda, ele se quebrou na mão do oleiro, mas o oleiro tornou a fazer dele outro vaso. Aleluia. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora, note que quando o oleiro notou que o vaso se quebrou, ele poderia pegar essa massa desse vaso e jogar fora, porque outra massa tinha para colocar no lugar e fazer dele um vaso diferente do que se quebrou. Mas ele pegou a mesma massa e começou a fazer de novo. Deus não joga a massa fora. Aleluia. Ele vai fazer de novo um vaso novo na sua vida e na minha. Se alguém passou por essas portas e dizer assim, essa palavra está falando comigo, eu estou estragado nas mãos do oleiro, estou todo quebrado. Aí Deus está dizendo, não se preocupe, porque da mesma massa eu vou fazer um vaso novo. Glória a Deus. Com isso nós temos uma lição importante. Não devemos lançar fora, porque Deus já era para ter jogado muita gente fora. Se Deus fosse um homem, Deus já tinha jogado muita gente fora quando se estraga na sua presença. Porque quebrar-se aqui nas mãos do oleiro não está falando de quebrantação espiritual, de quebrantamento, de arrependimento, de conserto. Está falando de estragar-se. Está entrando no caminho da purificação e da pureza, e de repente estragou-se por causa de pecado, por causa de alguma coisa. Está estragado. Mas o oleiro mostra a sua infinita misericórdia e pega da mesma massa que foi estragada, da massa que estava para ser rejeitada, da massa que estava para ser jogada fora, da massa impura, da massa cheia de coisa ruim. Ele pega e diz, eu vou fazer você de novo. Aí eu
estou sentindo o Espírito Santo nesta noite dizer: eu vou fazer você de novo, 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 de novo. Eu não vou perder você de vista. Eu vou fazer você de novo. Sinta nesta noite a mão do querido oleiro aqui, do oleiro divino, do oleiro espiritual, do oleiro moldando, trabalhando. Vou deixar você dar glória a Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Diga assim: Deus está nos moldando. A moldação de Deus das coisas para nós que nós não queremos. Porque Ele está dizendo assim: eu estou moldando você. Porém, não é do seu jeito, porque o texto diz: eu moldei segundo os que meus olhos quis fazer. Isso está mostrando o centro da vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você estragou, se foi? Vou fazer você de novo. Mas vou fazer segundo o meu querer, segundo a minha vontade, segundo aquilo que me apraz, que eu quero para a sua vida. Vou fazer você de novo. Aleluia! Glória a Deus! E se entrou alguém aqui nesta noite rachado, sabe que está rachado. Aleluia! Porque tem vaso quebrado, vaso rachado, vaso inteiro, vaso poluído, vaso sujo e vaso limpo. Mas a mão do oleiro está moldando aqui nesta noite, aqui na live. Aleluia! Está moldando, está trabalhando, está refazendo. Oh, quem sabe o diabo não disse. Quem sabe que quando ele vê um vaso se estragando, a primeira coisa que ele faz é dizer: joga fora, presta mais não. Tem base bíblica para isso, pastor? Tem! Diz a Bíblia, na primeira deportação do primeiro povo que veio de Babilônia, que estava no exilado, no exílio, em Babilônia, quando veio para Israel, o primeiro grupo, veio com eles Zorobabel e Josué. Esse Josué aqui que eu estou falando não é Josué, o sucessor de Moisés, é outro. E veio com Israel. E diz a Bíblia que o diabo olhou para Josué e viu as vestes dele sujas, porque Josué estava representando a nação de Israel. As vestes estavam manchadas. Meu Deus! Diz a Bíblia que o acusador apontou o dedo e acusou. Olha aí Josué com as vestes sujas. Ele não tem direito de falar contigo, não. Não tem direito de ter comunhão e nem tem direito de ouvir tua voz. Ele está realmente manchado. Estou vendo a veste dele suja. Aí diz a Bíblia que Deus deu ordem para o anjo trazer uma nova veste e mudar as vestes de Josué. Daqui a pouco as vestes que estavam manchadas estavam limpas. As vestes que estavam sujas estavam trocadas. Aí daqui a pouco, quando Satanás olha para Josué, não encontra mais as vestes manchadas. Encontra as vestes purificadas. Uma veste limpa. O acusador que estava com o dedo apontando, abaixou o dedo. Porque o Senhor mudou as vestes de Josué. Receba as vestes novas aqui nesta noite. Receba as vestes novas aqui nesta noite. O oleiro está mandando as vestes, mandando. Para a calabaçaia de labaciar. Receba novas vestes, receba. Quem sabe o diabo estava apontando a tua vida por causa de A ou de B, por causa daquilo outro. Mas o oleiro te trouxe aqui nesta noite para fazer a mudança de veste. Vou deixar você adorar, porque talvez você não está aí nem entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E o diabo gosta de olhar veste de crente, viu? Meu Deus! Ele gosta de dar uma olhadinha. Porque o olhar dele não é carnal assim como nós que não conseguem ver as coisas. Ele é um ser espiritual. Ele consegue ver as vestes manchadas.
as vestes manchadas com alguma impureza, as vestes manchadas com alguma coisa, sabe, alguma coisa querendo filtrar no vaso, penetrar, grudar no vaso. O oleiro consegue ver. Meu Deus. Aleluia. E o diabo também consegue ver. Mas enquanto ele aponta o dedo para acusar, Deus diz: já sei, vou mudar as vestes dele. Glória a Deus. E é exatamente o que está acontecendo aqui nesta noite. Aleluia, meu Deus. Eita, eu sinto Jesus na casa, ó. Meu Deus. Você pode receber comigo o que eu estou recebendo aqui no altar? Receba as vestes novas. Glória a Deus. Olha a unção na casa aí, ó. Receba veste nova. Receba as vestes novas. Veste nova. Só os que estão recebendo, levanta a mão para o céu. Glorifique ao nome de Jesus. Receba as vestes novas. Está sendo trocada, ó. Trocada. Está sendo mudada aqui, ó. Aracabaia, calamas, delamas. Aleluia. Aí de castei, calamassu, de camacha, veste novas, veste manchada, a veste está sendo nova, veste suja, as vestes está sendo nova, veste que o diabo estava apontando, ele vai abaixar o dedo nesta noite, porque as vestes estão sendo veste de santificação. O oleiro está mandando esposo aqui na casa. Você está na casa do oleiro, está na casa do oleiro. O tema dessa mensagem é vaso na casa do oleiro. E eu sei de uma coisa: o vaso na casa do oleiro não volta da mesma forma que chegou. O vaso na casa do oleiro pode até chegar um pouco sujo, pode até chegar um pouco, aleluia, com a coisa assim que o oleiro não quer. Chegou na casa do oleiro, vai ser moldado, vai ser trabalhado. E Satanás faz de tudo pra gente não vir pra casa dele, do oleiro. Porque sabe, se chegar aqui o pai vai trabalhar. Aleluia, Deus. Se chegar o pai vai trabalhar. Glória a Deus. Aleluia. Por que você não aceita a vontade do oleiro? Meu Deus. Porque em vez de se quebrar nas mãos do oleiro, porque em vez de se quebrar, a gente não se quebranta. É diferente, viu? Eu me quebrei na mão do oleiro. É a mesma coisa que dizer: eu me estraguei enquanto o oleiro estava trabalhando em mim. Eu me quebrantei na mão do oleiro. Eu me humilhei na mão do oleiro. É diferente. Deus está procurando quem se humilha. Aleluia. Você sabia que esse negócio de estar quebrado nas mãos do oleiro, querer todas as vezes se quebrar enquanto o oleiro está moldando você, isso de alguma forma danifica o propósito na tua vida? Porque quando o pai está quase acabando a obra, quando o pai está quase finalizando a obra, o vaso se trinca e puf. Aí o propósito: pronto, eu estou quase finalizando, vou encher de azeite e vou colocar fogo no inferno usando ela. Aí daqui a pouco, quando o pai está quase finalizando, o vaso se trinca e se quebra. Aí o que é que vai fazer? Começar tudo? Pois é, atrasa o processo. Diga assim: não atrase o processo. Tem gente aqui atrasado. Tem gente aqui que gosta de atrasar o processo. Ah, eu conheço gente aqui que gosta de atrasar o processo. Aleluia. Glória a Jesus. O oleiro está quase finalizando, rapaz. Já está perto dele finalizar o propósito. Eita, ainda tu não viu nada do que Deus fez na tua vida, tu ainda vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus vai fazer coisa grande usando você nessa terra ainda. Deus vai fazer coisa extraordinária na tua vida. Por favor, vigia. Olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Vigia, vigia,
se quebranta, se arrepende logo, para ele finalizar o processo. Aleluia. Aleluia. Não seja um vaso estragado. Seja um vaso que está sendo aperfeiçoado nas mãos do oleiro. Glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito é o nome de Jesus. Você não quer saber o que é um vaso aperfeiçoado na mão do oleiro, o que ele é capaz de fazer. Você lembra de Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele pega a carta, respirando ira, para prender os irmãos que fugiu da sua própria perseguição, de Jerusalém para Damasco. E ele vai para Damasco, a fim de continuar prendendo os crentes, maltratando os crentes e fazendo os crentes negar a fé. E quando ele vai no caminho de Damasco, uma luz aparece e Jesus brada lá de cima: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Não sabes tu que é duro para ti recatriçar contra os meus agrilhões? E ele cai no chão e pergunta, o Senhor diz, ele diz, quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem te persegue. O que é que eu faço agora? Vá para uma rua chamada direita. E ele vai. E quando o Senhor vai a Ananias e diz para Ananias ir até Saulo e colocar a mão sobre ele, porque o Senhor ia concluir a obra na vida dele, Ananias diz, eu tenho visto a fama daquele homem, viu? Perseguidor, maltratador, mata crente, o homem é ruim. Aí Jesus disse, vai, porque este também será o quê? Um vaso. Um vaso de desonra? Um vaso de quê? De honra. Ele será útil. Vai falar da minha palavra para grandes e pequenos. Então Paulo foi um vaso moldado pela mão do oleiro. Um vaso útil. A minha pergunta nesta noite para você é: você é um vaso útil na mão do oleiro? Diga assim, eu sou um vaso útil nas mãos do oleiro. Da mesma massa estragada, ele deu uma olhada e vou de novo. É começar de novo. É ter um processo de novo. Porque quando se estraga, começa a limpeza de novo. E tem gente nessa noite aqui que Deus está dizendo, eu quero começar de novo. Eu quero começar de novo. Quem sabe você pensa assim, o Satanás já invadiu a sua mente dizendo que não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, porque o que você já fez já foi o cúmulo do absurdo, já chegou além dos limites. Deus está dizendo, não, eu ainda quero trabalhar nesse vaso. Da mesma massa eu quero fazer um vaso novo segundo a minha vontade. Segundo a minha vontade. Eu quero fazer um vaso novo, de novo na minha presença. E se tem vaso velho aqui nesta noite, Deus está dizendo, eu quero que você seja um vaso novo. Na minha presença. Aleluia. Quero refazer, refinar, moldar, transformar, capacitar, libertar, encher e fazer você um vaso novo na minha presença. Agora ele diz a Jeremias. Então veio a minha palavra do Senhor. Aqui entra a segunda vez. Que é o segundo tópico. Não poderei fazer de vós como fez oleiro ou casa de Israel. Assim diz o Senhor, esse que é como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel.
A nação estava pendente ao pecado. Estava inclinada ao pecado. Você está inclinado ao que nesta noite aqui? Qual é o seu inclinamento? Estava inclinado ao pecado. Aí Deus diz: assim como o seu oleiro trabalhou com este vaso, eu também poderei trabalhar na sua vida. Deus está fazendo uma comparação de um vaso de barro com o ser humano. Porque o ser humano foi feito de quê? De barro. Então ele está dizendo: assim como eu fiz com esse barro, eu faço também com você. Mas você quer? Você quer se quebrantar? Você aceita eu trabalhar? Você aceita eu refazer de novo? Tem muita gente desistindo pensando que o oleiro não quer mais fazer. Mas o oleiro ainda faz. E eu quero para dizer para alguém aqui nesta noite, alguém apontador, que enquanto tu está apontando, o oleiro quer refazer. Quer fazer de novo. Agora o oleiro não faz se o vaso não querer. Porque daqui em diante, no capítulo 18, tem lições extraordinárias. Ele diz que no momento, versículo 7, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, presta atenção, arrancar, derribar e destruir. Versículo 8: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O que é que ele está dizendo? Para Jeremias falar para o povo de Israel: olha, se eu profetizar que vou fazer algo contra uma nação, contra uma gente, contra um povo, porque eu vi o caminho dele que não é do meu agrado, porque eu vi que ele estava adentrando um caminho de séria maldade, porque tudo que fazia não me agradava, e no momento que eu falar que eu vou derribar, destruir, arrancar, e se esse povo, essa gente, ou essa nação, se arrepender daquele caminho torto, daquela trajetória que não estava sendo do meu agrado, se houver arrependimento neles, eu também me arrependo do mal que eu disse que eu ia fazer com eles. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Versículo 9: e no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que ele faria. Aí eu vou abrir um parênteses aqui e trazer algo de Deus que eu estava meditando assim. Eu fiquei entusiasmado e pensando: meu Deus, é por isso que acontece isso. O que, pastor? Lá vai. Eu já andei em lugares que Deus passou usando muitos pregadores e profetas. Esse que eu vou crescer, esse que eu vou levantar, esse que eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, e vai ser grande, e vai ser algo assim extraordinário, vai ser algo assim impactante, porque eu estou na casa, eu estou no negócio, eu estou me agradando, e eu vou fazer, diz o Senhor. Muitos falaram. Aleluia, pessoas de outro lugar que nem se conhecia mais a mensagem idêntica. E aí o povo gostava, se alegrava, o ministério também ficava muito maravilhado, porque afinal de contas, quem não se alegra quando Deus fala assim? Monge na frente, desabou, fechou, foi destruído.
perdeu. Aí alguém questiona: foi Deus ou não que falou? Tem até aquele que diz assim: quem passou por aí pregando sobre isso não era de Deus, era mentira, não era do Senhor. Eita, meu Deus! Só que não é isso. Foi Deus que falou usando o povo. Foi Deus que falou. Aleluia. E muitas das vezes o povo coloca a culpa para o ministério. E às vezes a culpa não está no ministério. Porque Deus está dizendo: no momento em que eu falar para um agente, para um povo, para uma nação, que eu vou edificar, levantar, que eu vou fazer. E se esse povo começar a fazer mal aos meus olhos, eu vou me arrepender do bem que eu disse que ia fazer. E no lugar de levantar, de plantar, de fazer crescer, eu vou destruir, arrancar. Meu Deus. Forte, Jesus. Eu vou derribar. Porque eu estou voltando atrás com o que eu falei. Deus fala assim: já para uma gente que estava toda troncha, toda ruim, toda sem querer conserto, aí Deus disse: vou castigar, vou machucar. Aí o povo: eita, vou esperar isso que acontecer não. Me arrependo, Senhor, me perdoe. Eu entro na linha, entro no prumo, vou querer fazer. Estou arrependido, estou arrependida. Aí o Senhor diz: diga a ele que eu vou levantar, vou edificar, porque se arrependeram. Mas o que eu profetizei, o que eu falei, dizendo que ia crescer, plantar, levantar, expandir. Se começar a fazer o que é errado na minha presença, eu desmancho. Está entendendo o peso dessa palavra? Então significa que Deus quer colaboração de todos. Deus acabou de falar aqui de uma forma tremenda sexta-feira, como ele já tinha falado antes, mas sexta ele falou de uma forma tão fervente, em um poder tão grande, que ia fazer o quê? Crescer, expandir, multiplicar. Ele até falou, que eu estou lembrado bem, porque fica atento com a voz do nosso Pai, que ia ter gente aqui que, se ele visse que não tivesse preparado para ver a grandeza do que ele ia fazer, ele ia tirar. Para não atrapalhar. Foi ou não foi? Significa que essa pessoa que Deus falou desse jeito, é porque Deus vai olhar no coração dessa pessoa, em vez de achar: cresce, estou junto, vou somar, é para crescer, eu vou fazer a minha parte. Deus vai encontrar: cresce não, vai dar certo não, não vou querer não. Aí Deus disse: eu arranco. Meu Deus. Mas ele falou que ia fazer o quê? Crescer, expandir e multiplicar. Glória a Deus. Mas agora cabe o povo fazer o que agrada aos olhos do Senhor. Diga assim: cabe a mim. Está fraco, cabe a mim a fazer o que Deus se agrada, para ele expandir a igreja que eu faço parte. Agora você aplaude ao Senhor. Oh, meu Deus. Eita, Jesus. E tem pessoa que eu já notei: não adianta o pastor querer ajudar, porque ele quer ajudar, ele está colocando a mão, Deus não quer. E se eu temar, Jeová vai dar-lhe uma teia para eu aprender. Porque o pastor só pode colocar a mão até onde Deus coloca dele. Porque tem gente que está mais querendo pecar do que ser santo. Tem gente que está querendo mais se desviar do que ficar firme. Aí o pastor pensara que é por causa de mim, vou ajudar a fazer isso e aquilo. Mas não é não. Está na índole, está no sangue da pessoa. Querer se desviar, querer errar, querer praticar aquilo que desagrada.
Namatamasquei camaueira machai de calamacé. Meu Deus. Beramaia camaueira machai. Aleluia. De camaueira machara de casteila maçui de labas. Aleluia, Deus. E o Senhor está dizendo aqui nesse altar, nesta noite, que já deu tanta chance, já fez uma coisa, já fez outra para ver se dava certo, mas o vaso não quer, o vaso é ruim. Se prepara para o que está vindo aí. Se prepara para o que está vindo aí. Se prepara porque o Senhor vai balançar a fideira. Na canai, xara de calamacé. Só vai ficar os que estão segurando na videira verdadeira. Os meus vasos, diz o Senhor, vou encher, vou usar, vou capacitar, vou fazer na vida dele o que ninguém jamais imaginou. Mas os vasos de desonra vão quebrar, diz o Senhor, vão machucar, vão derribar, vão arrancar. Ele acabaia. Não mais, Camacho. Aí, recebe o que eu estou recebendo aqui, recebe. Recebe em nome de Jesus. Ei, vaso de honra. Olha a calabachara de calamaçã. Ei, vaso do Senhor. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos na galeria? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os vasos? Recebe a unção, recebe a graça. Você é vaso. Tem gente que é vazia, mas o Senhor está dizendo: você é vaso. Abra a boca os vasos nesta noite. Eu vou deixar a igreja adorar. Abra a tua boca nesta noite. Só vai ficar os vasos. Só vai permanecer os vasos. Só vai ser usado os vasos. Só vai ser abençoado os vasos. De honra. Para os vasos de honra aqui nesta noite. Olha, escuta a voz do Senhor para a tua vida. Vou levantar, vou plantar, vou expandir, vou fazer crescer, vou abençoar, vou usar, vou encher, vou usar. Creia que está vindo o batismo do Espírito Santo aí. Abre a tua boca para dar glória a Jesus. Abre a tua boca para dar glória a Jesus. Recebe, batiza Jesus, batiza com o Espírito Santo. Batiza. E renova, batiza e renova. Receba! Olha o olho derramando, olha o olho cheio, olha o olho trabalhando, olha o olho. Aleluia, Jesus. A camacha. A camaia, calamaça. Leramaia, camacha. Ei, calamaço, de camaia, camacha. Tu não acha que dá na hora de colocar um ponto final? Tu não acha que não está na hora de tu realmente tomar uma decisão certa de uma vez por todas? Ou tu vai ficar sempre nessa?
de um dia ser vaso de honra e outros dias ser vaso de desonra. Meu Deus. Eu quero você na minha presença sendo vaso de honra permanente. Permanente na minha presença, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Glória, 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 Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Eita. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vai trazer um exemplo. Alguém vai servir de exemplo. Alguém vai servir de exemplo para parar de brincar com as coisas de Deus. Alguém vai servir de exemplo. Alguém vai servir de exemplo. Porque o Pai está falando nesse altar pela boca de muitos profetas. Mas alguém está questionando o altar. Alguém está questionando a palavra que sai daqui e pensa que é palavra jogada ao vento. E o Pai vai tratar para mostrar de exemplo que o que sai daqui é dele. Aleluia. É dele. É dele. Aleluia. E desta vez eu estou proibido de colocar minhas mãos. Meu Deus. Meu Pai. Aleluia. Eita, que o oleiro está trabalhando. Oh, não esqueça que ninguém foge da mão do oleiro. Meu Deus. O vaso não tem como escapar das mãos do oleiro. Aleluia. Não tem como fugir, não tem como correr. O oleiro está com as mãos sobre você. O oleiro está atrapalhando. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dentro desse mesmo capítulo de Jeremias 18, eu até peço que a igreja em casa leia detalhadamente Aleluia, Jesus. e veja que depois que Deus mandou falar tudo isso, aconteceu uma coisa. Aleluia. O quê? O povo se ajuntou. Para quê? Para matar o profeta. Meu Deus. Vamos acabar com esse Jeremias, bora? Fala cada coisa que a gente não gosta. Tô gostando das mensagens desse Jeremias, não. Vamos cavar a cova desse camarada para ele parar com essas profecias. E aí fizeram um grupo para destruir a vida do profeta. Aleluia, Jesus. Aquele que não gostou, aquela que não gostou, ajuntou um grupo e disse: vamos cavar a cova desse profeta. Meu Deus. O profeta ficou ciente que a cova dele já estava feita, porque estava querendo destruir o profeta. Aí agora você vai notar uma coisa que eu quero finalizar. Meu Deus. O profeta correu para os braços daquele que mandou ele profetizar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E eu vou ler para você entender. Glória a Deus. Eu vou ler. Versículo 18. Versículo 18 do capítulo 18 de Jeremias. Então disseram: vinde, é uma reunião, e maquinemos projeto contra Jeremias. Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhum de suas palavras. Versículo 18. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Então Jeremias está orando. Olha para mim, Senhor, e escute a voz daquele que está contendendo comigo, batendo de frente comigo, que não está aceitando a tua mensagem na minha boca. Olha para mim. Versículo 20. Porventura
pagar-se-á mal por bem, pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Jeremias está dizendo, lembra-te que antes de eu entregar a mensagem para eles, eu compareci à tua presença. Eu te busquei. E o que eu falei para eles foi para o bem deles, para desviar deles a tua ira, a tua indignação. Versículo 21. Portanto, agora vem o pedido do profeta. Eu achei forte. Meu Deus. Versículo 21 do capítulo 18. Glória a Deus. Portanto, entrega seus filhos à fome. Foi forte, não foi? Meu Deus. Entrega seus filhos. Quem está orando aqui, igreja? O profeta Jeremias, a Deus. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens feridos a espada na peleja. É o profeta que está orando contra aqueles que não aceitaram a mensagem dele. Meu Deus. Versículo 22. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxerem esquadrões sobre eles de repente, porquanto cavaram uma cova para prender-me e amarraram laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todos os seus conselhos contra mim, para matar-me. Aqui é a continuidade do versículo 23. Olha que coisa forte. Não perdoes a sua maldade, nem apague o seu pecado diante da tua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. Meu Deus. Isso aqui é forte. É o profeta Jeremias pedindo para Deus castigar. Todo o povo, pastor? Não. Os contra. Meu Deus. Aqueles que não quiseram somar. Aqueles que ficaram sem aceitar a mensagem do profeta. A Jeremias está orando para Jeová fazer passar na moinha. Agora, a pergunta é: e Deus ouviu a oração de Jeremias? Ouviu. Meu Deus. E quem Deus usou para deixar as mulheres viúvas, os filhos a fio de espada e o que escapou passando fome, e os homens à beira da morte? Quem foi que Deus usou? Nabucodonosor e o seu exército. Os que não morreram, porque muitos morreram, os que escaparam foram presos para Babilônia. E quem é Babilônia hoje? No nosso tempo, o mundo. Meu Deus. O mundo. Os insatisfeitos com a obra de Deus passará por tribulações, apertos, fomes, castigos. Os que não aceitar a obra, os que se ajuntar para ser contra, passará por frustrações. E a ida à escravidão na Babilônia, no mundo, para aprender a ouvir o profeta falar no altar. Meu Deus. Aleluia. E vamos terminar dizendo, diga, vamos somar. Vamos fazer o que Deus quer. Porque grandes coisas virá sobre a minha vida para me abençoar. Diga amém. Amém. Podem se levantar dando glória a Jesus.